Shabbat Shalom. O tema da mensagem deste Shabbat é o tempo da visitação. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, colocamos diante de Ti as nossas vidas. Te dou graças pelo Shabbat, te dou graças pela Tua palavra. Me ajuda a ministrar aquilo que o Senhor me ministrou, aquilo que o Senhor me colocou, Pai, para que eu trouxesse nesse Shabbat. Capacita os meus irmãos também, dá ouvidos para Te ouvir, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através da minha boca, Pai. Todos tenhamos a consciência disto, tanto eu falando quanto os meus irmãos ouvindo. Fala conosco, nós precisamos, todos nós, de correções nas nossas vidas. Nos ajude, Pai, a não sermos meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, porque o Senhor só tem o bem. Todas as decisões que o Senhor tem para as nossas vidas é para nos fazer o bem. Ajuda-nos então a colocarmos em prática. Me ajude a passar a Tua palavra, eu lhe peço, no nome de Yeshua, que assim seja. Tema da mensagem, o tempo da visitação. Na paraxá desta semana, nós lemos as instruções que Moshe deu ao povo de Israel antes de ser chamado pelo Eterno para subir o Monte Nebo, onde ele morreria. Dentre as instruções, nós lemos o seguinte, em Devarim capítulo 31. Se os irmãos quiserem abrir, Devarim capítulo 31. Versículo 2, Deuteronômio capítulo 31. Vamos ler o versículo 2 e também vamos ler o versículo 14. No versículo 2 está escrito assim: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los, sair e entrar em algumas versões. O Senhor me disse, você não atravessará o Iarden, o Jordão. Versículo 14. O Senhor disse a Moshe, o dia da sua morte se aproxima. Chame Yehoshua e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moshe e Yehoshua vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Até aqui. O que Moshe precisava fazer tinha de ser feito naquele dia, do contrário, ele não teria outra oportunidade. A grande lição que fica com a leitura deste texto é que nós podemos estar diante da última chance, seja de nos encontrarmos com o Senhor ou de realizarmos o que Ele deseja. E se nós não aproveitarmos este tempo, talvez nunca mais nós teremos outra oportunidade. Moshe sabia bem disso. Não era o desejo dele de morrer sem atravessar o Jordão, o Iarden, mas a oportunidade de atravessá-lo foi perdida no dia em que ele bateu na rocha por 2 vezes. E ele não teve outra oportunidade de falar à rocha, como era a instrução do Senhor para ele. Somente aquela que ele desperdiçou. E assim é conosco durante toda a nossa vida. Algumas das nossas ações podem até ser adiadas ou atrasadas, outras não. Ou nós realizamos, ou nunca mais teremos uma nova oportunidade. Por isso nós precisamos sempre considerar que a oportunidade que o Senhor está nos dando no dia de hoje é talvez a última. E a salvação que estamos desfrutando no dia de hoje pode ser perdida para sempre em alguns segundos, dependendo das nossas decisões. Durante toda a nossa vida aqui na Terra, nos é proposto escolhas, e dependendo de qual nós tomamos, pensando muito ou pouco nas consequências dessas escolhas, estaremos caminhando para a vida ou para a morte. Dependendo da demora que nós levamos para tomar alguma ação na nossa vida, nós podemos colher péssimos frutos por não termos tomado a atitude no tempo certo. Yehoshua foi levantado por Moshe naquele dia na frente de todo o povo para que a liderança dele fosse confirmada pela autoridade de Moshe. Agora imagina se isso não tivesse acontecido e Moshe tivesse morrido sem ter levantado um líder no seu lugar, perante toda a congregação. E as Escrituras nos mostram diversos exemplos disso, de oportunidades perdidas, de pessoas que não ouviram, não consideraram aquilo que o Senhor estava falando e por isso perderam uma oportunidade para sempre. Nós temos uma oportunidade por semana de guardarmos o dia do Senhor e de nos encontrarmos com Ele neste dia, no Shabat.
Muitos são impossibilitados de fazê-lo e o Senhor o sabe. Mas, se nós escolhermos não fazer isso, o Shabat que passou não volta mais. Só na próxima semana nós teremos uma nova oportunidade caso cheguemos até ela. Se nós escolhermos por algum motivo não guardar alguma das festas do Senhor, nós só poderemos fazer isso no próximo ano se tivermos a oportunidade de chegarmos até lá. Ainda na porção desta semana, nós lemos sobre o ano do cancelamento de dívidas, que está em Devarim, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, a partir do versículo 10. Devarim 31, a partir do versículo 10. Está escrito assim: E Moshe lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Quando que acontecia isso? A cada 7 anos, essa leitura. Vamos ler esse versículo novamente. Versículo 12. Reúnam todo o povo, homens, mulheres e crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Versículo 13. Os seus filhos que não conhecem esta lei, olha a oportunidade, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse, quando atravessarem o Jordão, o Iarden. Uma data que o povo de Israel deixou de observar. Não há mais cancelamento de dívidas, nem descanso para a terra. Não haveria leitura pública da Torá se o povo de Israel não obedecesse a este mandamento durante os anos, a cada 7 anos, e as consequências dos erros estariam patentes. Não tem como voltar, uma vez que não guardou a data. Nos tempos de Irmiarro, o povo foi exortado sobre isso. E eles tentaram voltar a guardar essa data. Eles começaram bem, mas depois eles mudaram de ideia. E não tem como nós voltarmos atrás, uma vez que o Senhor nos deu uma oportunidade e nós a perdemos. Irmiarro capítulo 34, versículo 12. Então o Senhor dirigiu a palavra a Irmiarro, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra de escravidão. Eu disse: Ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo o compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois de o servir por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Eles já não guardavam essas datas. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor. Pela espada, pela peste e pela fome, farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Irmãos, o Senhor, Ele tem ministrado o seu povo. O problema é que o povo não dá ouvidos e não atende aquilo que o Senhor tem colocado para ele. E aí o que acontece? A gente perde e colhe os frutos das nossas escolhas. A oportunidade que o Senhor nos dá hoje talvez não volte mais. E nós vamos ficando com o segundo, a terceira alternativa para nós, porque nós perdemos a primeira, a segunda. Talvez as oportunidades que o Senhor está nos dando hoje, nós só tenhamos elas hoje. E as consequências do que o povo estava fazendo ficou, porque a palavra diz que a terra desfrutou dos seus descansos sabáticos. E descansou todo o tempo da sua desolação até que se completassem os 70 anos, conforme a palavra que o Senhor deu para Irmiarro.
Os anos perdidos não voltam. E somente o Senhor, na sua misericórdia, tem nos livrado de vermos o pior, quando existe arrependimento verdadeiro em nós. O tempo da visitação do Senhor, quando Ele vem até nós, Ele ocorre. O problema é quando nós não o recebemos. Cada dia que nós não lemos a palavra, não vai voltar para nós. Se você não se colocou na presença do Senhor, o ontem não dá mais para você corrigir. Você tem o hoje. E se você não se colocar na presença do Senhor hoje, também não vai voltar para você. Você perdeu esse dia. Você perdeu a oportunidade. Cada vez que o Senhor desejar falar conosco, nos visitando para termos um tempo de comunhão, e nós não dermos ouvidos, rejeitando o chamado do Senhor, nós vamos perder aquela oportunidade de ouvi-lo. E se Ele vai vir para falar conosco amanhã, e nós não dermos ouvidos a Ele, perdemos a oportunidade também de ouvirmos ao Senhor. Precisamos nos lembrar que ninguém pode forçar um caminho até o eterno, dizendo: Senhor, eu não vou agora, mas em outra oportunidade eu vou até Ti. Essa pessoa está enganada quando diz isso. Porque Yeshua nos disse que ninguém pode ir ao Pai se Ele mesmo não o trouxer. Isso está em Yohanan capítulo 6, se os irmãos quiserem abrir. João capítulo 6, Yohanan capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 44. Yohanan capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Vou ler novamente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Vamos ler novamente, versículo 44. Ninguém pode vir a mim. Eu não tenho como forçar. Senhor, eu estou ouvindo o Senhor me chamar para orar, para ler as Escrituras, para ter um tempo com Ele. Mas você diz: não, eu não vou agora. Não tem como você falar: Senhor, eu vou estipular a data para me encontrar contigo e eu vou fazer no meu tempo. Não tem como nós forçarmos. É o Senhor que nos atrai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Elohim. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Se o Senhor está nos atraindo e na nossa arrogância ou na nossa falta de prioridade nós estamos dizendo não, pensando que podemos sair e entrar, quando nós bem entendermos, nós podemos estar nos colocando na mesma posição daquele povo que deixou Yeshua. Nos versículos seguintes, no versículo 66 está escrito: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O contexto aqui deste capítulo de Yohanan é sobre o duro discurso que Yeshua fez quando ele disse que a sua carne e seu sangue eram comida e bebida, e as pessoas começaram a murmurar a respeito daquela ministração. Nós imaginamos que poderemos criar a forma certa de receber o eterno, mas é Ele que nos atrai. Nós podemos violar a oportunidade que nos está sendo dada ao tentarmos fabricar alguma forma de estarmos próximos do Senhor com a consciência limpa, porque eles não aceitaram aquela ministração de Yeshua. E cada um foi procurar o seu próprio caminho, como está escrito nos profetas. Todos como ovelhas se desviaram, cada um buscou o seu próprio caminho. Nós temos um exemplo do rei Saul, que não conseguiu esperar o prazo de 7 dias para a visita de Samuel, para realizar o sacrifício. Então ele mesmo foi lá e ofereceu o sacrifício por meio do povo, por medo do povo, dos seus soldados se dispersarem. Ele falou para Samuel: olha, eu tive que sacrificar, o povo estava me deixando. Ele não aguentou esperar o tempo da visitação. E aí ele foi lá e fez do jeito dele, no tempo que ele achava mais apropriado. E a definição que o profeta deu a isto foi o quê? Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor,
o seu Elohim te deu. Se você tivesse obedecido, ele teria te estabelecido para sempre. Teria estabelecido o seu reinado para sempre sobre Israel. Com essa atitude nos foi revelado que o Senhor prefere mais que obedeçamos a Ele do que apresentarmos um serviço religioso. Como ele disse, obedecer é melhor do que o sacrificar. Shaul não ficou na posição para o tempo da visitação. Como nós lemos logo, bem no início da Drashá, o Senhor disse para Moshe: chame Yehoshua e se apresente agora na tenda da congregação. Imagine se ele dissesse: eu não quero ir agora. Eu não vou agora, eu estou nos meus últimos dias mesmo. Eu não estou me sentindo bem para isso, para comissionar outra pessoa. Na verdade, eu queria entrar na terra. Imagine se ele dissesse não. Aquele chamado do Senhor de comparecer no tabernáculo. O Senhor nos chama. Ele que nos atrai. O ponto é se nós estamos dando ouvido a Ele ou não. E Yeshua ia passando pela terra de Israel, visitando cidades, vilas, sinagogas. Ele ia ao templo. E os que queriam muito receber um milagre dele iam na sua direção, ou recebiam em suas casas, ou seguiam de longe ou de perto, tentavam se aproximar dele. Porque muitos entenderam que não se tratava apenas de ficar ouvindo Yeshua, mas de colocar em prática aquilo que ele falava e tentar ao máximo estar próximo a ele, segui-lo como discípulo de verdade. É como aquela mulher que estava com fluxo de sangue e conseguiu tocar no tzitzit de Yeshua. Ou como aquela cananeia que, a despeito da sua origem e da sua posição, não se importou de passar por uma situação de humilhação. Como está escrito em Matitiah, capítulo 15, versículo 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Yeshua não respondeu-lhe palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar do pão e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Yeshua respondeu: mulher, grande é a sua confiança, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Irmãos, ela não se importou o que iam falar dela, o que estava sendo dito ali. Ela queria estar com o Senhor, era prioridade na vida dela. O que nós desejamos, a quem nós desejamos? Porque a arrogância pode nos impedir de estarmos perto do Filho de Deus. Nós temos um outro exemplo na palavra de alguém que recebeu o Senhor com o melhor que tinha, que foi Abraham. Eu convido os irmãos a abrirem, vamos ler juntos, Bereshit, capítulo 18, versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 em diante. O Senhor apareceu a Abraham perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraham ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se ao chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recubram forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo, está bem, faça como está dizendo. Responderam. Abraham foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. A prioridade dele agora era essa, era receber os mensageiros do Senhor ali. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Prioridade.
Agora o momento não era de fazer mais nada, era de receber aqueles que o Senhor enviou e ouvir o que eles tinham para passar. Ele não tinha outra prioridade na frente disso. Ele correu, se apressou, deu o seu melhor para receber o Senhor. Ele estava com as suas prioridades no lugar. Como nós recebemos o Senhor quando Ele nos chama? Como nós temos atendido o chamado dEle? Como é o nosso tempo com Ele? Será que quando nós vamos orar, nós estamos sempre com pressa de terminar logo o nosso tempo ali, nosso devocional, porque nós temos tanta coisa para fazer depois? Como é o nosso tempo de estudo da palavra? Como tem sido o seu tempo com o Senhor? Aonde está a sua prioridade quando chega o tempo da visitação? Com certeza a forma que nós tratamos Hashem, o Rei dos Reis, vai dizer o quanto nós desejamos estar próximo dele e se ele vai nos visitar de novo, se ele vai nos atrair novamente. É como nós atendemos a sua voz. O ponto dessa mensagem, irmãos, que o Senhor me ministrou, é que quando o tempo da visitação vem, quando o Senhor vem falar conosco, nós precisamos estar na posição. É se nós estaremos na posição, se nós temos buscado a sua presença, esperando para que Ele venha e fale, esperando para que Ele venha e nos ministre. Ou mesmo como Abraão, na hora mais quente do dia, o Senhor veio falar com ele. Será que nós estamos aproveitando a oportunidade que nos é dada hoje e nos dias que teremos à frente? O Senhor, é verdade que o Senhor está com os seus servos o tempo todo, mas há momentos específicos que Ele se manifesta a nós, que Ele vem falar conosco, que Ele dá uma revelação da palavra. Se nós abrirmos as Escrituras todos os dias para falar, tem dia que você vai abrir as Escrituras, você vai ler e o Senhor vai estar te ministrando, como um dia mais comum, vamos colocar assim. Mas agora tem vezes que você, por estar ali, lendo a palavra, o Senhor vai falar com você de uma maneira diferente, mas porque você está ali naquele momento lendo a palavra. E você não receberia aquela revelação se você não parasse para ler. Não estivesse atento àquilo que o Senhor está ministrando. Atento ao que o Senhor está te falando. Essa mensagem, essa ministração, o Senhor me deu no Shabat, durante a ministração, no último Shabat. E eu nem sabia que eu traria a drachá. Mas eu já comecei a receber uma palavra do Senhor a respeito disso, de estar no lugar certo quando Ele quer falar comigo. E o Senhor já começou a me dar os textos e eu comecei a anotar, aqui na sinagoga mesmo. O Senhor, Ele deseja falar conosco. Nós precisamos estar atentos. E nós estamos em um tempo de muito fazer, de muito conteúdo. O tempo todo nós temos entretenimento novo sendo lançado nos canais, nas distribuidoras, em streaming. Nós sempre temos alguma coisa nova para poder, para tomar o nosso tempo. Só que o Senhor, Ele fala conosco quando nós nos aquietamos, quando nós deixamos tudo para trás e nós nos colocamos na presença dEle diariamente, como nós lemos no Shema, ao amanhecer, ao anoitecer, no caminho, ao se levantar, ao se deitar, falando as palavras do Senhor. E quando nós nos colocamos nessa posição, talvez você fale, mas eu estou fazendo isso há uma semana. Daniel ficou 21 dias. 21 dias. Eu trouxe o texto, vamos ler Daniel capítulo 10. Capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1, se os irmãos quiserem ler. Para nós fecharmos. Daniel capítulo 10, versículo 1 em diante. No terceiro ano de Coras, Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Belteshazzar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Tigre. Aí versículo 12, então me disse, não temas, Daniel, prestem atenção, porque desde o primeiro dia
em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia ele já estava sendo ouvido. Mas só depois de 21 é que o Senhor veio, por meio de um malar, falar com ele. Agora imagina se ele saísse da posição. Se ele deixasse de buscar o Senhor. O ponto é quando nós colocamos, eu tenho buscado o Senhor, eu não tenho ouvido. Ainda não é o tempo de você ouvir. Espera o Senhor. Espera o Senhor vir falar. Não saia da posição. Porque o rei Shaul saiu da posição, ele perdeu o reino. Ele não aguentou esperar os 7 dias. E ele perdeu o reino. A nossa vida com o Senhor é uma vida é um relacionamento constante, como é aqui na terra também, entre nós, na família. É um relacionamento constante, diário. E se nós estivermos na posição estivermos com o Senhor, ao amanhecer, ao anoitecer, durante o dia, Ele vai vir falar conosco. Talvez em um momento que nós nem imaginávamos que Ele viria falar conosco. Em um momento que nós não imaginávamos, Ele vai vir. Mas para isso nós precisaremos estar na posição, no lugar que Ele tem para falar conosco. Ele está conosco o tempo todo. Mas Ele tem a liberdade de escolher quando Ele vai falar. E quando Ele não vai falar, quando é o tempo de nós esperarmos. O tempo da visitação vem. É nós que precisamos estar na posição certa. Quando o povo entrou irmãos, tem até lugar para o Eterno falar conosco. Nós precisamos estar no lugar certo. Quando o povo entrou na terra de Israel, o Eterno falou para eles, olha, antes de entrar, o Eterno falou, quando vocês entrarem na terra, não sacrifiquem em qualquer lugar, não. Eu tenho um lugar. Vão para o lugar que eu apontar. Lá vocês vão fazer o serviço. Existe um lugar. Daniel estava ali, como nós lemos, à borda do grande rio Tigre. Estava ali nas margens do rio, buscando o Senhor. E o Senhor foi lá falar com ele. Isso aconteceu a mesma coisa com Shaul HaShalir, que no dia de Shabat, eles saíram dos lugares onde eles estavam e à beira do rio eles foram para o lugar que era um lugar de oração, onde se costumava fazer oração. Encontre o teu lugar, encontre o lugar que o Senhor tem para você estar. O Senhor pode estar com você no quarto também, Ele pode, mas Ele pode te levar para fora da tua casa também. Dá liberdade para o Senhor conduzir a tua vida. Dá liberdade para Ele falar com você no dia que Ele deseja. Agora, se nós não estamos na presença dEle, quando Ele nos chama, e o Senhor chama, você está lá na tua casa e você sente dentro de você, precisa orar. O Senhor está te chamando. Eu vou ler as escrituras. Aí você pega o celular na mão, acabou. Se você falar, vou ler as escrituras, você pegar o celular na mão, acabou. Acabou. Se você falar, eu vou orar, e você ligar a sua TV, colocar qualquer coisa lá, acabou, você não vai orar. Se você falar, não, depois eu oro, primeiro eu vou assistir isso aqui rapidinho. Acabou, porque não é rapidinho. O mundo se especializou em prender a nossa atenção o máximo de tempo possível. Porque é assim que eles ganham. É assim que eles se especializaram nisso. E cada vez mais coisas, com um tempo menor, só que em mais quantidade. Como nós temos hoje a cultura dos shorts, né? De conteúdo pequeno, tudo fracionado, e as pessoas vão, porque as pessoas nem paciência mais têm de assistir conteúdo de 3 minutos. De 3 minutos. A gente já vai passando, e eu falo às pessoas, todos nós fomos condicionados a esse aceleramento da nossa mente. Essa aceleração da nossa mente. Então, se a gente coloca lá um vídeo de 3 minutos, a gente já quer ir para os finalmente. Não quer que apresente o canal, oi, não quer ouvir o oi, quer logo o que me dá o que eu estou precisando. E aí essa aceleração faz com que a gente não consiga orar. Porque o Eterno não é acelerado, Ele nunca está atrasado nem adiantado, Ele tem o tempo certo. Então nós precisamos de reeducar novamente o nosso dia a dia, o nosso proceder, para servir o Senhor. Do contrário, nós vamos agir na nossa própria força, buscando uma forma de servi-lo da maneira acelerada que tem sido esse mundo. E o Eterno não é assim. E Ele não vai se adequar a este mundo. Porque Ele mesmo nos disse por meio do Shaul HaShalir,
Não se amoldem ao padrão da presente era do mundo. Mas renovem a sua mente. O ponto desta mensagem é: o Senhor está falando conosco. A questão é se nós estamos ouvindo Ele falar e estamos parando para poder ouvi-lo. Nós não sabemos o que será de nós hoje, muito menos amanhã. Mas o Senhor está nos chamando para termos uma vida de comunhão com Ele e atendermos ao seu chamado, aproveitarmos as oportunidades que nos são dadas, seja para estar na presença dEle ou para colocar em prática aquilo que Ele já está nos ministrando. Porque se nós deixarmos para amanhã aquilo que Ele nos ensina hoje, talvez amanhã você não vai ter essa oportunidade. Talvez o tempo de oração que você vai deixar para amanhã, talvez você não tenha também. O tempo de leitura das Escrituras que você vai deixar para mais tarde, talvez você não tenha. Talvez você vai estar cansado, ou talvez você não tenha. Vão surgindo outras coisas. É um tempo onde o nosso tempo é muito roubado. Se nós não colocarmos o Senhor como prioridade, nós não vamos ser como Daniel, que esperou os 21 dias. E estava ali, buscando o Senhor. E o Senhor já tinha ouvido ele desde o primeiro dia, como nós lemos. O Senhor já está nos ouvindo. Mas existe muito mais envolvido em guerras espirituais que nós não temos nem noção. Nós precisamos estar na presença dele, irmãos. É a única forma. É a única forma de nós vermos a nossa família transformada, a nossa vida transformada, é estarmos na presença dele e colocarmos em prática aquilo que ele tem nos ensinado, na oportunidade que nós temos de colocar em prática hoje. Atender ao chamado do Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. Obteremos muito mais do que nós desejamos e seremos livrados do maligno. Ele é bom, Ele deseja cuidar de nós e deseja habitar nas nossas vidas e no nosso meio. Atenda ao chamado do Senhor e Ele virá falar conosco, no nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. No pôr do sol, nossa próxima atividade vai ser no pôr do sol da próxima quarta-feira, dia 2/10/2024, nós teremos a celebração de Yom Teruah, com transmissão pela internet, a partir das 19 horas. 19 horas. No decorrer do serviço, ouviremos o som do shofar em cumprimento ao mandamento de Yom Teruah. O som do shofar, que ao penetrar o nosso coração, nos conecta com Hashem através de Yeshua, o Rei do Universo, que nos alerta para o dia que está próximo e nos convoca para o arrependimento. Nós temos uma mensagem especial em Yom Teruah, convoca a todos a participarem de mais este marco solene deixado para nós por Hashem, em nome de Yeshua, que assim seja. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, te dando graça pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, nos ajuda a fazermos aquilo que o Senhor deseja. E mais do que isso, desperta-nos a estarmos na posição, Pai. A fazer como Abraão. Abraão nem se sentou, ele ficou de pé esperando. A estarmos na posição, a posição que o Senhor tem. A valorizarmos os marcos, como eu li agora, Pai. O Senhor tem marcos específicos. O Senhor escolheu um dia da semana. Foi uma escolha tua escolher o 7º dia para estar conosco. É um marco para nós. O Senhor escolheu a data de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot, Shemini Atzeret. O Senhor escolheu. Desperta-nos para darmos valor a estes marcos. Desperta-nos para estarmos na Tua presença. E o Senhor vai escolher um dia onde o Senhor virá falar conosco. Se o Senhor quiser falar conosco todos os dias, Pai, tenha liberdade. Mas nós precisamos estar na Tua presença para Te ouvir. A ouvir o Senhor e atender ao Teu chamado. Atender ao Teu chamado. E não atender ao chamado que o mundo faz diariamente, nos cooptando para lugares, para afazeres que não vão nos trazer nada. Ajuda-nos, desperta o Teu povo, Pai, neste tempo, principalmente neste tempo, onde cada segundo nosso é tão precioso. No nome de Yeshua HaMashiach é o que eu lhe peço. Que assim seja.